Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, a paz que excede todo entendimento esteja com você nessa noite. Aproveitando já a oportunidade, se inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho da notificação e faça seu comentário, que isso aí vai ajudar a fortalecer o canal e para que possamos alcançar mais vidas através da palavra do Senhor. Que Deus venha te abençoar. Antes de mais nada, vamos orar, buscar a face do Senhor, para podermos compreender melhor a mensagem dessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, Senhor, entramos em Tua presença em nome de Jesus para Te louvar, para bendizer e glorificar o Teu nome. Pai querido, Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos amparou, até aqui o Senhor tem usado de grande misericórdia para com as nossas vidas. Te louvamos pela oportunidade do pão cotidiano, da água que bebemos e do ar que respiramos. Te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que irão assistir esse canal, assistir a Tua mensagem, Senhor. Que a Sua mensagem venha se fazer vida nos corações dos ouvintes, Senhor. Que o nome do Senhor venha ser exaltado, venha ser glorificado. Que nessa noite não venha ser o homem falando, mas venha ser o Teu Espírito falando no coração de todo aquele que precisa de uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, de uma mensagem que possa entrar no coração e possa fazer morada, Senhor. Que o nome do Senhor venha ser exaltado, que o nome do Senhor venha ser glorificado. Pai querido, abençoe todo aquele que irá ouvir essa mensagem nessa noite. Que o nome do Senhor venha ser exaltado, não somente agora, para todo sempre. E desde já eu lhe agradeço, Senhor, por essa oportunidade única que o Senhor tem nos dado, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, exaltando o Teu nome. Abençoe os ouvintes, abençoe a minha vida, que eu venha ser um canal de bênção para aqueles que ouvem e que assistem. Em nome de Jesus eu te agradeço desde já. Amém. Então, irmãos, nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos a carta que Paulo escreveu aos Efésios. É um texto também bastante citado. Efésios capítulo 2, versículo 8. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Repetindo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Palavra poderosa essa que Paulo escreveu ali para o povo de Éfeso. E Paulo vem nos trazendo uma orientação muito importante, porque muitas pessoas acham que tem méritos na salvação, que a salvação vem através de obras. Lá no período que Paulo escreveu essa carta, o povo gentio, ou seja, as outras nações, aquelas pessoas que não faziam parte da nação de Israel, do povo hebraico e do povo judeu, eles eram orientados que era através das obras da lei, né, que as pessoas se justificavam perante Deus. E nós sabemos que a lei ela era como um aio, como um curador, ou seja, ela ia guiar a pessoa, mas ela não tinha como salvar, né? Por isso Cristo veio, porque desde quando Adão pecou, o pecado ele entrou na humanidade. Então todos que nasceram depois de Adão nasceram já propício a pecar. Mas Jesus, com ele foi diferente, porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou em Maria e ali foi gerado Jesus Cristo, o homem. Ele não teve inclinação ao pecado. Ele passou por todas as dificuldades, mas não pecou. Por isso que o sacrifício que ele fez foi aceito. O sacrifício foi sua própria vida, que foi derramada na cruz do Calvário através do seu sangue. E o sacrifício foi aceito, porque ele era perfeito, ele não tinha pecado, não tinha mancha, não tinha mácula. Ele era o cordeiro perfeito, assim como Israel, quando fazia os seus sacrifícios diante do templo de Salomão, tinha que levar um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito, para que o sacrifício fosse aceito. E Jesus foi esse cordeiro perfeito, e o sacrifício foi aceito. E a prova
de que esse sacrifício foi aceito foi a sua ressurreição. Então, quando Jesus morreu, ele cumpriu a obra, porque a palavra de Deus nos diz, eu sempre vou voltar nesse tema, que o preço da redenção é caro, ninguém pode pagar. Então, um homem natural, ele jamais conseguiria pagar o preço da redenção, porque nós temos falhas, temos pecados, e o pecado separa o homem de Deus. Mas quando Cristo pagou esse alto preço, ele nos redimiu. Por isso que vem dizendo que, pela graça, graça, a tradução quer dizer o seguinte, favor sem merecimento. Ou seja, nós não somos merecedores desse favor. Mas aprove a Deus pela sua graça nos salvar mediante a fé. Em quem? Em Cristo. Não é no pastor, não é no apóstolo, não é em João, Pedro, Paulo, Maria ou quem seja. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Porque ele foi o único que pagou um alto preço para que eu e você hoje viéssemos ter vida plena com Jesus. E aqui o Senhor ele vem nos instruindo como procede isso. Não é de obras. Nós muitas vezes ouvimos falar, poxa, eu sou servo de Deus, eu tenho feito a obra de Deus, por isso eu serei salvo. Não. Você não é salvo porque você faz a obra que você fala que é de Deus. Nós somos salvos pela graça. Aprove a Deus nos salvar. E Ele mesmo implantou em nós a fé para acreditarmos nisso. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom quer dizer presente. É um presente que Deus deu à humanidade. A salvação. Mas para isso acontecer tem que ter fé. Até essa fé é um presente dele. Não vem de obras para que nenhuma carne ou ninguém venha se gloriar. Ah, eu sou pastor, estou salvo. Está enganado. Você pode ser pastor e não ser salvo. Você pode ser um diácono, um presbítero, um apóstolo e não ser salvo. Porque a salvação não depende de você. Não depende do seu trabalho. Porque o trabalho já foi feito. Jesus já fez o trabalho. Você vai entender o que eu quero dizer lá na frente. Pois somos feitura dele. Ele nos fez. E nós temos sido criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras. As quais Deus de antemão, Deus que preparou a obra. Para que andássemos nela. Então, se você tem alguma virtude ou pratica alguma coisa boa, não é você que está fazendo. Foi Deus que preparou para que você viesse andar nessas boas obras. Então eu costumo sempre dizer que você não é salvo por ser bom. Você é bom porque você é salvo. Você é salvo não porque você faz boas obras. Você faz as boas obras porque é salvo. E isso não é mérito seu, é mérito de Cristo na cruz do Calvário. Então essa palavra ela é poderosa, ela vai me tirar da mente humana que nós temos alguma participação na cruz, e não temos. Ou seja, temos sim, porque Cristo foi crucificado, primeiramente em obediência ao Pai, e segundo por causa do nosso pecado. A participação que nós temos é com o pecado que Cristo carregou. Isaías 53, vamos abrir aqui a palavra do Senhor, para não ficar somente no meu raciocínio. Vem falando do servo ultrajado. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está falando aqui de Jesus, lá na cruz. Era desprezado
e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos acaso. Sabe quando foi isso? Quando Cristo estava lá na cruz. O que fizeram com ele? As pessoas viraram o rosto para ele, as pessoas o desprezaram, zombaram dele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Qual a enfermidade que o homem tinha? O pecado. Qual outra enfermidade que o homem tinha? A morte. Morte eterna que eu estou falando. Então ele tomou sobre ele as nossas enfermidades. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi traspassado por causa do meu pecado. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído. Voltando aqui, ó, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O pecado da humanidade foi lançado sobre ele. Voltando ao texto, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Nós vamos ver que Jesus em nenhum momento procurou se defender. Ele não argumentou, porque se ele argumenta, nós hoje não estaríamos aqui. Porque, obviamente, iríamos soltar. Porque ele tinha muito argumento para isso. Mas ele foi humilhado, oprimido, como ovelha muda. Quando a ovelha ia sendo levada para ser tosqueada, para tirar a lã, ela ia muda. E mesma forma quando ela ia para o matadouro. Ele não abriu a boca. Andavam desgarrados, cada um fazendo o que queria. Aquele que não tem Jesus hoje, ele faz o que quer. Ele anda conforme quer, ele toma as decisões que ele quer, ele segue a vida dele como ele quer. O homem sem Jesus é assim. Quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade, homem e mulher. É assim que faz. A gente não vê por aí? Tá aí, cada um trabalha, faz segundo a sua vaidade, segundo a sua vontade, segundo o seu prazer, seu bel prazer. E Deus permitiu isso. Eu convido vocês a ler o livro, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 em diante. Que quando vem dizendo que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça. E o que Deus faz ali? Ele permite. Ele largou de mão, deixa, você quer seguir esse caminho? Então, Romanos 1,19. E outra coisa, para corroborar o texto, Apocalipse de João, que muitas pessoas têm medo, um livro fantástico de se ler, vem dizendo o seguinte: Apocalipse de João, capítulo... Vamos ver aqui. Capítulo 22, versículo 10 e 11. Diz o seguinte, para corroborar com Romanos 1,19. Disse-me ainda, não celes a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o mundo imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas pastor, o que isso tem a ver com a salvação pela graça? Então, mais uma vez estou dizendo, nós não temos mérito. Nós éramos ovelhas desgarradas. E aprove a Deus na sua infinita misericórdia
nos salvar. Ele nos enche de fé, ele deu isso para todos. Basta você querer caminhar ou não. Não vem da obra humana, vem de Deus, é um dom, presente. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela, nós que fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Aí você vai dizer assim, de repente você ainda não conheceu e nem prosseguiu em conhecer o caminho. De repente você fala assim, poxa pastor, mas você está se achando, você acha que você é o dono da verdade, que você é o salvo. Não, eu não sou salvo por mim, não. Não. Eu fui salvo em Cristo Jesus. Aí eu vou bater no peito. Cristo morreu por mim. Ele pagou o preço que eu não poderia pagar. Ele colocou dentro de mim a fé, e eu creio na morte na cruz do Calvário e na ressurreição no terceiro dia. Que é a evidência que o sacrifício foi perfeito e foi aceito. Eu creio. E ele preparou a boa obra. Até isso que nós estamos fazendo, essa live aqui, esse vídeo que nós estamos fazendo, que eu considero uma obra de Deus, não sou eu que estou fazendo, ele fez para que eu viesse andar. Então não é que eu sou bom, não. Eu não preciso ser bom para ser salvo. O salvo ele é bom. Não por nós, mas por Deus. É pura bondade de Deus. Então, se de repente você está na verdade, não se ufana daquilo que você faz, não. Você não tem mérito nenhum. E você que está começando e está querendo entrar nesse caminho, a bondade que você vai passar a exercer não vem de você, vem de Deus. Ele já fez a boa obra. E ele vai te guiar nessas boas obras. Basta você querer ouvir. Basta você querer prosseguir em ouvir, em conhecer. Ele vai falando, ele fala ao teu ouvido, sim. Ele fala em tua mente, teu coração. Por quê? A partir do momento que você recebe Jesus, diz a Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 12, você tornou-se a ser feito filho de Deus. Por isso que Jesus vira para os seus discípulos assim, a partir de agora, eu não vos chamarei mais de servos, e sim de amigos. O amigo sabe o que o outro faz. Essas coisas que têm acontecido no mundo não é surpresa para aqueles que servem a Deus, em espírito e em verdade. Essas notícias que passam na televisão são notícias velhas, porque a Bíblia havia falado. Muitas coisas é tão detalhado na palavra de Deus que você olha, caramba, está acontecendo mesmo. Lê Romanos 1,19, está ali. As pessoas são infiéis nos contratos, são sem afeição natural. Não respeitam pai e mãe. Não respeitam ninguém, não respeitam as autoridades. São desordeiras, avarentas, cobiçosas, amantes de si mesmo. Elas se olham no espelho e se idolatram. Se olham narcisista. Mas a pessoa que verdadeiramente teve um encontro com Cristo, que foi lavado, foi regenerado, teve a sua vestidura, não estou falando dessa roupa aqui não, a roupa espiritual, lavada e embranquecida no sangue do Cordeiro, o proceder vai ser diferente. Ela não vai se colocar como prioridade. Ela vai colocar o seu semelhante como prioridade. Eita, glória. É poderosa a palavra de Deus. Você não precisa pular, rodopiar para pregar o Evangelho. Você basta tem que ler a palavra e orar a Deus. E Ele fala contigo aqui. Não é exclusividade minha. É para todos. Que Cristo morreu para todos. Que todos aqueles que nele crê. O que não crê, infelizmente, o lago de fogo está chegando. O lago de fogo está aí. Entendeu? O lago de fogo está aí. Mas a vida eterna também está à disposição. Basta você exercer a fé que já foi colocada em você. Todos têm fé. Pastor, tá maluco? Não. Você tem fé que vai ganhar na loteria, não tem? Você tem fé que vai ficar rico. Você tem fé que vai ganhar na telecena. Você tem fé que vai nisso, fé naquilo. Você tem fé. Só que você usa a sua fé
em coisas de pouco valor. Você pode usar essa fé aí para crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. É fé. A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que você não vê. Você não está vendo, mas é provado. Você não viu Jesus. Sabe o que Jesus falou? Tomé, ele não estava acreditando que Cristo havia ressuscitado. Eu só acredito se eu colocar a mão no furo dos cravos, dos pés e das mãos. E Jesus apareceu para ele. Coloque aí, Tomé, pode colocar a mão. Os furos estão aqui. Tomé não ousou colocar a mão. E ele creu. Aí Jesus falou assim, olha, bem-aventurado, ou felizes serão aqueles que não me viram, mas irão crer. Por isso que hoje a igreja é bem-aventurada. Porque nós não temos visto Jesus, mas nós cremos através das Escrituras e através da fé nós sentimos a presença dele. E não é um simples arrepio. E fiquei todo arrepiado. Não. A presença de Jesus em nossas vidas é muito maior que um arrepio. Porque ele falou que não ia nos deixar órfãos. Ele falou que se nós crêssemos nele, recebêssemos ele, ele ia enviar o Consolador da mesma espécie, mesma natureza, que ele ia habitar em nós, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas que ele ia habitar no templo feito pela mão dele, que somos nós, no nosso coração, não esse que bombeia sangue, mas aqui, ó, ele ia habitar, porque o meu corpo e o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Você não precisa ir ao templo, lá não é templo, lá é um salão, um templo de pedra, tá, mas você é um templo vivo, e o Espírito Santo de Deus, ele habita. Se você vier acreditar na mensagem da cruz, a mensagem da cruz é loucura, para os gregos, é loucura. A mensagem da cruz, ela é uma afronta para o judeu, mas para nós que cremos é o poder de Deus, porque através dessa mensagem, ela está aí na terra há quase 2000 anos. Tentaram fazer de tudo, descredenciar, mas ela está aí viva, porque, como eu falei ontem, este livro é a boca de Deus falando na terra. E ele continua falando nos nossos corações. É só você abrir seu coração. Abre seu coração e receba Jesus. Cristo vivo, na pessoa do Espírito Santo. O seu entendimento ele vai mudar. Você vai falar assim, mas pastor, mas ser crente é tão chato. Ser mundano para mim é chato hoje. Não tem nada que me agrada. Porque começaram a taxar, colocar regras. Por isso que o Paulo vem jogando por terra essas regras para você ser cristão. Você não pode isso, não pode aquilo. Você pode ser feliz, você pode se divertir. Você pode ir em vários lugares. A terra é maravilhosa. Poxa, uma praia, que maravilha você curtir, você observar ali o balanço do mar. Poxa, é uma coisa poderosa. Você pode olhar a natureza. Você pode desfrutar de muita coisa. Só que tudo te é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O que eu posso? Passar tribulação, angústia, provações, mas também desfrutar das bênçãos de Deus. Porque Paulo, quando escreveu aos Efésios, uma coisa interessante, no começo da carta, ele vem dizendo aqui, eu vou abrir aqui para os irmãos, para os ouvintes, para os assistentes. No começo da carta, Paulo vem dizendo o seguinte aqui aos Efésios, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele já tem abençoado. Ele já abençoou. Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo Jesus. Bendito seja Deus e Pai, nosso Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Mais uma vez eu digo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, potestades, hostes espirituais de maldade nos lugares celestes. São 4 forças que nós lutamos, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. O grande problema é que nós temos combatido o nosso semelhante. Jesus ensinou a amar aquele que nos persegue, que muitas vezes ele nem sabe por que está perseguindo. Por isso que ele falou assim: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Muitas pessoas nem sabem, porque estão com a mente tão tomada, que o inimigo, ele, assim como o Espírito Santo de Deus, ele entra em nós e faz morada, aquele que não tem Jesus, o inimigo, ele entra e faz morada. Aí o que acontece? O camarada vem ter um encontro com Jesus. O Espírito Santo de Deus bota aquilo para correr. Aí ele começa a caminhar, vem a dificuldade, sabe o que ele faz? Ele abandona. Ele para no meio do caminho, ele retrocede. Aí sabe o que acontece? A casa está limpa ainda. Aquele que saiu, opa, a casa está limpa, ele vem e traz mais 7. O seu segundo estado é pior do que o primeiro. Mas só que nessa noite nós temos a oportunidade que Jesus tem nos dado da salvação gratuita. Basta nós acreditarmos no que ele fez. Ele andou nessa terra, é provado. Tentaram destruir isso aí. O Jesus histórico é provado. A palavra de Deus aqui no novo pacto, a sua exatidão, 99,5%. Os outros 0,5%, erro de copista. Isso. Alguém na hora de traduzir, traduziu-se 0,5%. De uma forma diferente. Com mais de 5.800 manuscritos. O livro mais próximo chega a 95%, que não tem 300 manuscritos. No meio de 5.800 manuscritos, há 99,5% de exatidão, precisão. Por isso que nós dizemos que ela é infalível, inerrante, palavra de Deus. E ela não esconde as mazelas do ser humano. Ela vai mostrar os defeitos de Abraão, os defeitos de Isaac, de Jacó, de Davi, de Sansão, dos discípulos que andaram com Jesus. Mas ela não consegue e nem vai mostrar um defeito de Jesus, porque ele não tinha. É nesse Jesus, esse Jesus que nós pregamos. Aqui nesse canal eu não prego religião. Eu prego Cristo, vivo, ressuscitado. Que no passado foi crucificado e morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Que ele é o único que tem poder de te ligar a Deus, porque estávamos desligados de Deus. Porque o pecado nos separa do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que uma vez que eu estou em Cristo Jesus, quem nos separará do amor de Cristo? Não tem principado, não tem potestade, não tem anjo, não tem demônio, não tem ninguém que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu falo nosso Senhor, eu estou dizendo que ele é meu dono e seu dono, se você quiser. Vai passar momentos difíceis aqui? Vai, porque você tem que abrir mão de você, do seu eu, do seu desejo, das suas vontades e paixões mundanas. Jesus certa vez falou o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O grande problema é negar a nós mesmos, mas é necessário. Tomar a cruz, as lutas, as dificuldades do dia a dia, do dia mau que sempre chega, e segui-lo, seguir suas pisaduras, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que houve nele.
Jesus nunca quis o mal, ele quis o bem. A função dele foi salvar. Ele veio para salvar. Ele continua salvando. Ele continua salvando através da tua palavra, usando pregadores como eu, até melhor do que eu que tem por aí, mais capacitados até. Ele usa, ele tem prazer de usar o homem. Ele poderia usar os anjos para pregar, mas ele está usando eu e quer usar você para resgatar vidas, para juntar tesouros do céu, onde, eu gosto muito desse termo, desse texto, que a rua de cristal, é a rua de ouro, a rua da praça de ouro. Aqui na terra dos viventes, dos mundanos, briga-se pelo ouro, estoca-se ouro. O ouro tem um grande valor, e tem. No reino dos céus, ele vai ser pisado, ele vai ser como o mármore, como o piso mais caro que tiver na terra hoje. O ouro lá vai ser esse piso. Porque o mais importante não é o piso, é quem pisa nele, quem passa por ele, você e eu, naquele grande dia, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, onde não há dor, não há morte, não há choro, não há tristeza, não há angústia. É a terra dos sonhos mesmo, e ela é real. Fique sabendo você que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo que nós vivemos. Nós não, muitas vezes, e a grande parte nós não vemos devido à nossa pequenez, porque nos falta confiança. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus, ele se agrada daquele que tem fé. E aquele que tem fé, ele vai adorá-lo. Ele não vai precisar do templo físico para adorar ele. Adora em espírito e verdade onde estiver. É no seu trabalho. Mais uma vez eu falo lá na sua faculdade, no seu colégio, no seu lazer. Você adora a Deus. Mas pastor, eu vou ficar falando de Deus. Ninguém está falando para você falar de Deus. Você tem que viver, ter o viver de Deus. Ter o viver de Cristo. Muitas vezes, atitudes falam mais que palavras. É a sua atitude. Tem que ser proativo. Tem que ser dinâmico no reino dos céus. Não desfruta sozinho desse maná. Divide ele. Mesma coisa eu peço a você. Compartilhe esse vídeo aí, olha. O maná não é meu não, o maná vem de cima, eu estou me alimentando também. Para mim a vida espiritual é maravilhoso. Toda vez eu ouvi falar que eu fui salvo sem ser merecedor. Porque Deus me deu de presente a fé em Cristo Jesus. E é um presente dele. Para que eu não viesse me gloriar. Tem pessoas que se ufanam, que acham que é melhor do que você, que de repente que ainda não se entregou para o Senhor. Não tenha medo. Se entregue para o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Confesse os seus pecados, os seus delitos para Deus. Ele não vai te matar por causa disso. Ele já sabe. Comigo não foi diferente. Vinha eu caminhando pela estrada. Eu era religioso. Vinha eu caminhando pela estrada. Senhor, muito obrigado pelo meu dia. E aí tudo bem, tranquilo. Muitos fazem isso. Senhor, perdoa meu pecado. Aí a voz falou. Pecado tem nome, conheço todos eles. Fala para mim. Eu tomei um susto quando eu ouvi a voz. Não tinha ninguém passando perto de mim, eu ouvi a voz, nítido. Assim como você está me vendo, mais nítido ainda. Pecado tem nome. Conheço todos eles. Mas é necessário você falar para mim. E ali eu comecei a falar. Senhor, sou isso. Eu só sei o seguinte, que eu nunca vi uma estrada ficar tão curta. Eu nunca vi 4 quilômetros virar 1 quilômetro. Foi tão rápido. Quando eu vi, eu estava chegando em casa. Leve. Eu senti isso ao peso. Sabe que peso que saiu? Quando você confessa pecado, você já é perdoado automático. Então você fica leve, não tem o peso do pecado. E ali eu falei, Senhor, eu vou te servir. Eu vou caminhar. Aí sabe o que aconteceu? Começou a caminhada. A gente vai aprendendo. Estou aprendendo até hoje. É uma honra. Fazer essa obra é uma honra, porque Deus nos colocou nesse caminho maravilhoso para dividirmos aquilo que Ele nos deu de presente
com o nosso semelhante. Isso é obra de amor. Mas não veio do meu coração, veio do de Deus. Nessa noite você tem a oportunidade. De repente você já é cristão, crente. Mas não abre a boca. Abre a tua boca. Prega o evangelho. Abre a tua boca, prega a palavra. Você não precisa acusar ninguém. Sabe por quê? Os nossos pecados já nos acusam. Existe um que nos acusa de noite, que é Satanás. Então não precisa ninguém te acusar. Vem para Jesus. Aproveita que a porta da graça está aberta. É no amor. Eu vejo pessoas falando assim, não, que eu vim para Jesus na dor. Não vem na dor não, meu irmão. Não, que eu tinha uma enfermidade. Não vem na dor não. Ninguém vem na dor ainda. Na dor vai ser quando a igreja subir. Na dor vai ser quando vir o anticristo perseguir. E você saber quem é o anticristo e você tem que decidir. Ou tá com Jesus, ou tá com o anticristo. Vai ser oferecido maravilhas para você. Mas você tem a oportunidade de aceitar ele hoje. Aceita Jesus hoje. Abra teu coração hoje. Deixa ele te limpar hoje. Sinta o refrigério na alma hoje. Ele vai te caminhar nas veredas da justiça. Ele vai te levar às águas tranquilas que refrigeram a alma, águas tranquilas que mata a sede da alma. Quando ele fala que vai te levar pelas veredas da justiça, quando ele fala que você entrará e sairá e encontrará pastagem, se você abrir teu coração para Jesus fazer morada, você vai entrar e sair, vai encontrar alimento para tua alma. Por mais que o mundo esteja do jeito que está, você não vai ser abalado. Você vai se manter firme. O dia mal vem, sabe por quê? Você vai começar a receber os revestimentos dos altos céus. Efésios 6:10. Está lá. Aquilo é para a igreja, aquilo é para nós, aquilo é para aquele que crê em Jesus Cristo. Não é para o pastor, para o presbítero, é para todos. Não há distinção, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele escolheu... Alguém tinha que trazer a mensagem. Nem todos vão ter o dom para trazer a mensagem. De repente, seu dom é, sabe o quê? Esticar a corda. Ou seja, alguém vai pregar a mensagem, você ajuda financeiramente. De repente, seu dom é ir lá e trazer uma como é que eu posso dizer, gente? Você vai abraçar aquela pessoa e vai trazer uma palavra de conforto. De repente, seu dom é ir lá e preparar o caminho para que o outro passe. A gente não sabe, são vários dons. Um profetiza, outro tem visão, outro evangeliza, outro faz missões. Tem vários dons. Socorrista, socorre a obra financeiramente, porque se vos é dado o espiritual, também você tem que compartilhar o material. Paulo fala sobre isso. Todo obreiro diz o seu salário. Não essas coisas que estão fazendo aí, irmãos. Estou falando coisas bíblicas. Mas para que isso tudo venha acontecer, primeiro você tem que receber Jesus na sua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer te tirar do caminho que você estava indo, o caminho da perdição, e te levar para o caminho eterno, para a salvação eterna. Que nessa noite você venha fazer uma reflexão. Como está a minha vida? De repente você está bem financeiramente, que olha só, tem um país aí que economicamente estão muito bem. Não precisa de nada. Só que é onde há o maior índice de homicídios, de suicídios, perdão. Algo está faltando. Não falta dinheiro. Por que estão se matando? Porque estão tirando sua própria vida. É porque existe um vazio. E Jesus é esse que preenche esse vazio. E você muitas vezes não quer entender, tem vergonha, tem medo. Que vão falar que eu sou carola, vão falar que eu sou não sei o quê, que eu sou tapado. Não, é porque eles não conhecem. Eles não foram libertos. Eles não conhecem, eles estão com a visão tapada. A visão deles está tapada. Que quando você tem um isso, a visão abre, ela amplia. Você passa a ter a visão espiritual. E de ninguém você discerne. Você discerne os outros, mas ninguém te discerne. Que nessa noite você venha fazer uma reflexão da tua vida. Para onde ela está indo?
Como está seu coração? Existe um vazio aí. Jesus preenche todos os vazios. E a sua palavra nos alimenta. E o seu Espírito nos sacia. Ele quer nos levar à fonte. Fontes de águas que jorram para a vida eterna. Que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar poderosamente na tua vida. Que você venha ter um final de semana abençoado. Que Deus venha trabalhar em todas as áreas da tua vida. Porque as bênçãos espirituais já foram liberadas. Que Deus te abençoe. Que você tenha um final de semana abençoado, uma sexta abençoada. Mais uma vez, não se esqueça. Deixa o seu like aí, irmãos. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo aí. Entendeu? Faça o seu comentário. Se inscreva-se e ative o sininho da notificação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.